Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui na igreja, nós estamos transmitindo essa live para que você se conecte conosco, também se conecte com Deus nesse momento. Nós sabemos que em tempos difíceis que nós vivemos, a nossa esperança está baseada na nossa fé, e a nossa fé está em Cristo Jesus. Nós buscamos o Senhor, nós exaltamos o nosso Rei, porque Ele tem o nosso coração. Eu te convido, aonde você estiver, na sua casa, a juntar todo mundo aí na sala, ou também se você estiver no celular, aquecer o seu coração, porque nós vamos buscar essa noite incessantemente pelo Senhor. Eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos e que nós possamos entrar em um lugar que só o Senhor é capaz de mudar e transformar as nossas vidas. Amém? Nós buscamos Ele pelo aquilo que Ele é. Amém? Eu te busco, te procuro, ó Deus. Silêncio tu está. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou, aleluia. A coroa conquistar, vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar? Jesus, muito obrigado, ó Pai. Obrigado pela tua fidelidade. Nós somos gratos, ó Pai, porque só o Senhor é fiel, ó Pai. Obrigado também, ó Pai, pela tua morte, que nos trouxe vida, ó Pai. Nós queremos que nesse momento o Senhor venha invadir o nosso ser, ó Pai, de tal forma que a gente desapareça e que o Senhor, ó Pai, possa crescer em nós, Jesus. Nós queremos, ó Pai, dizer, eis-me aqui, Pai, nós estamos aqui, e nós queremos te servir mais que todas as coisas, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui, eis-me aqui, Jesus. Amém.
outra vez diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor desse, oh Jesus, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Oh Jesus, tu és formoso, ó Pai, nós te adoramos, ó Pai. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta. Vamos cantar. No calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és me derramar, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Oh Deus, como és formoso, tu és formoso. Dizer que és formoso, tu és formoso, Jesus. Tu és sobre a terra, sobre o céu. Agradecer, Jesus, por esse momento tão especial que é estar em tua presença, Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, porque mesmo em meio a essa pandemia, a gente pode falar do teu amor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor já planejava esse momento. Jesus, eu quero te pedir que essa noite o Senhor faz nossos corações profundamente. Que o Senhor faz nossos corações profundamente. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor comece a fluir em nós. Que o Senhor comece a fluir em nós de novo. Que o Senhor comece a fluir em nós agora, Espírito Santo. Em nome de Jesus, esteja aquecendo os nossos corações agora. Que a gente venha se desligar das coisas daqui da terra e nos conectar com o Senhor nesse momento. Sabe, que a gente nesse momento venha nos conectar com o que o Senhor quer fazer na nossa vida. O que o Senhor quer transformar, o que o Senhor quer transformar através de nós, Pai. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor invada o nosso ser totalmente, porque o Senhor tem liberdade, e o Senhor está aqui agora,
O Senhor está em cada casa agora, trabalhando e aquecendo os nossos corações, para que a gente venha ouvir a Tua voz e saber o que fazer. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, mas você me levantou. Eu pensava estar bem, mas me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a ti. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Toque em nós, ó Pai, de novo, e que nós possamos reconhecer o seu toque, Jesus. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, mas você me levantou. Eu pensava estar bem, mas me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a ti. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a ti. Nós consideramos o toque de Jesus um toque que restaura as nossas vidas. Eu me lembro de uma passagem que não é Jesus que toca, mas que é muito interessante da gente citar. É quando aquela mulher toca Jesus e algo diferente Jesus sentiu naquele lugar. Eu fico pensando e de vez em quando a gente até medita nessas passagens e a gente vê o quão diferente foi o toque daquela mulher. E o quão diferente pode ser o toque de Jesus na sua vida. Eu não sei o que você tem passado durante esses dias difíceis para todos nós.
mas eu quero te encorajar nessa noite, deixar o Espírito Santo tocar você novamente. Que o Espírito Santo possa invadir o seu ser, o seu coração, e que algo novo possa acontecer em ti. Que algo novo possa ser restaurado, algo que há muito tempo atrás foi enterrado, mas que nesses momentos difíceis precisa ser desenterrado. Que Jesus renove um amor profundo no seu coração e que a sua vida seja um exemplo de como viver uma vida com Jesus. Vamos cantar esse refrão novamente e que Jesus possa tocar você. Amém? Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Amém. Nesse momento nós vamos passar para os dízimos e as ofertas. Queria convidar o pastor aqui para falar um pouco sobre os dízimos, as ofertas, e você terá a oportunidade de depositar. Na tela vai aparecer todos os dados bancários da igreja. Eu queria que você prestasse bem atenção, porque pode ser feito tanto por transferência online, quanto por depósito. Deixa eu chamar o pastor. Boa noite, irmãos. Nós queremos saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que esse é um momento difícil que nós temos vivido, principalmente nessa prática também que faz parte da adoração, que é a prática da consagração dos nossos dízimos e ofertas. A palavra de Deus diz que nós precisamos, com fidelidade, colocar diante do Senhor aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos, para que o reino de Deus se estabeleça. A gente sabe que a palavra de Deus diz que aquele que coloca diante do Senhor seus dízimos, suas ofertas, também tem as janelas do céu derramadas, ou seja, abertas, e bênçãos derramadas sobre suas vidas. Por isso eu gostaria de incentivar você, nesse instante, a fazer sua transferência, a ter também essa atitude de separar aquilo que é do Senhor, para que você possa consagrar a Ele, não apenas a sua vida, mas também aquilo que pertence ao Senhor. Quero orar com você, pedindo a Deus que diante da sua fidelidade, Deus possa realmente abrir as janelas do céu, derramar bênçãos sem medidas, repreender o devorador, preservar a sua vida, preservar também as suas finanças, guardar também a sua casa com suprimento, com tudo aquilo que Ele promete diante da nossa fidelidade. Vamos orar nesse instante. Ó Deus, nós cremos que o Senhor está presente em nossas vidas. Nós temos a plena convicção, ó Deus, que o Senhor cuida de nós em cada detalhe. E nesse momento nós queremos também consagrar, ó Deus, as nossas ofertas, dízimos, tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, para que o Teu reino seja propagado, para que, ó Deus, a Tua casa possa exercer a missão que o Senhor tem colocado diante dela. Queremos Te agradecer pelos irmãos que têm participado, ó Deus, ativamente, com fidelidade, entregando seus dízimos. Queremos agradecer aqueles irmãos que têm tido dificuldades, mas mesmo assim têm sido fiéis, porque o Senhor promete que aquele que é fiel também
no pouco, sobre o muito será colocado. Por isso nós queremos, ó Deus, te agradecer pelo cuidado do Senhor sobre nossas vidas, e sabemos que diante da fidelidade, o Senhor também derrama as suas bênçãos sobre nós, cumprindo as suas promessas, abrindo as janelas dos céus, derramando bênçãos sem medida. Abençoe a vida dos irmãos em suas casas, e que realmente nunca venha faltar, ó Deus, o alimento necessário para a subsistência. E que o Senhor preserve o trabalho, o emprego, que o Senhor possa cuidar também dos teus servos, nesse momento, ó Deus, de preocupação e instabilidade financeira que o nosso país se encontra. Por isso nós queremos te agradecer pelo teu cuidado e pelas bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, adorando ao nosso Deus nesse instante. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu no seu amor, seu amor. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Tudo fala toda a gente, pois Cristo deu no seu amor, seu amor. Amém, Pai, muito obrigado pelos dízimos e pelas ofertas, Jesus. Nós sabemos que um dia o Senhor transformou as nossas vidas, ó Pai. E nós temos a possibilidade também, ó Pai, através do Teu reino, de abençoar outras vidas. Que o Senhor possa estar abençoando cada um, ó Pai, cada dízimo, cada oferta, cada coração, ó Pai, que se dispôs a entregar os dízimos, as ofertas, as primícias da casa de cada um, ó Pai, para a Tua casa, Jesus. Muito obrigado, Pai.
Nós te louvamos, ó Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito. Nós acreditamos e também te louvamos pela tua fidelidade, ó Pai. De coração grato, nós agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, nós queremos mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com os amados nesta noite. Quero convidá-los para abrirem suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3 por enquanto. Quero convidar os irmãos que nos acompanhem aí em suas casas, atentamente, na leitura desse texto. Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 3. A palavra de Deus diz assim, amados: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossas almas. Amém? Mais uma vez, quero pedir a Deus nesse instante, pelo seu Espírito Santo, que venha falar ao nosso coração. Pai Celestial, nós cremos que o Senhor fala conosco diante da Tua palavra. Mesmo, ó Deus, às vezes em alguns momentos em nossas casas que somos interrompidos, pedimos ao Senhor que nesse instante haja, ó Deus, quietude, concentração e atenção na palavra de Deus. E pedimos que Teu Espírito Santo fale conosco e nos ensine a viver realmente de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, nós sempre temos buscado na palavra de Deus recursos para enfrentarmos esta crise. E é realmente na palavra de Deus que nós encontramos, por meio do seu Espírito Santo, forças e condições para que nós vençamos esse período difícil que temos vivido. Ao meditar no livro de Hebreus, especialmente no capítulo 12, encontramos uma série de recursos
colocados aqui pelo autor para que nós sejamos fortalecidos para enfrentar momentos de crise. Isso porque o autor aos Hebreus escreveu a sua carta com o propósito realmente de ajudar muitas pessoas e comunidades cristãs que estavam enfrentando lutas, perseguições, sofrimentos e até martírios, a permanecerem firmes na fé em Cristo Jesus, diante de toda a crise e perseguição que naquele contexto o povo de Deus estava enfrentando. Por isso, de um modo bem assim, pedagógico, ele vai mostrando para nós, no capítulo 12, os recursos que precisamos aprender a usar para enfrentar momentos difíceis. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite esses recursos da palavra de Deus que nós precisamos absorver na nossa vida para enfrentar esses momentos de crise, momentos difíceis. Um dos primeiros recursos é o testemunho das pessoas que nos precederam. É por isso que o versículo 1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Estas testemunhas são pessoas que viveram antes de nós, e aqui está se referindo especificamente a esses heróis da fé registrados no capítulo 11. Se você lembra muito bem do relato do capítulo 11, você pode observar aí, descreve um grande número de personagens bíblicos que viveram momentos difíceis na sua história, na sua jornada da fé, que enfrentaram realmente martírio, que enfrentaram perseguições, que enfrentaram todo tipo de crise e dificuldades, mas não abandonaram a fé na pessoa de Cristo Jesus, a fé no Deus Todo-Poderoso. E é por isso que muitos versículos aí do capítulo 11 começa com a expressão pela fé. Moisés, pela fé também Abraão, pela fé também citado aqui, as muralhas de Jericó ruíram. E assim você vai observando em vários versículos no capítulo 11, que muitas pessoas no exercício da fé enfrentaram muitas dificuldades e foram vitoriosas. Quando falamos desse recurso que a palavra de Deus traz, é o recurso das pessoas que viveram antes de nós, que nos precederam, pessoas que realmente testemunharam, que deram realmente a demonstração de fidelidade e fé em Deus. São pessoas que nos motivam, são pessoas que nos trazem realmente condições de podermos exemplificar ou seguir o seu exemplo e assim também permanecermos firmes na nossa fé. Eles são uma demonstração clara e concreta de como podemos vencer as situações mais difíceis e opressoras na trajetória da nossa fé em Cristo Jesus. Mas não são apenas estes testemunhos, do passado, porque também hoje nós podemos sim encontrar ainda hoje pessoas de fé, pessoas que perseveram, pessoas que também são pessoas que nos motivam a caminhar firmemente na presença de Deus, porque eu tenho certeza que Deus muitas vezes coloca nas nossas vidas pessoas que nos inspiram a viver e a enfrentar pela fé as dificuldades que nos sobrevêm. Isso serve para nos lembrar que quando andamos por fé, e não apenas somos sustentados pela graça de Deus, como também inspiramos pessoas a enfrentar os seus próprios desafios, dificuldades e sofrimentos também pela fé. Quando você persevera na fé, você também é usado por Deus
para incentivar e motivar outras pessoas que estão à sua volta e perceber a sua fidelidade, o seu testemunho diante de Deus. As testemunhas não são exemplos de sucesso, mas exemplos de como Jesus faz e pode fazer diferença nas nossas vidas. Muitas vezes nós ficamos impressionados, né, com pessoas que, mesmo não sendo pessoas de grande sucesso, mas são pessoas felizes, bem-sucedidas, né? Por quê? Porque têm perseverado na fé, na pessoa de Cristo Jesus. E isso também nos motiva, isso também nos fortalece. E é por isso que o autor começa dizendo que um dos recursos para motivar a nossa fé e também para fazer com que a gente vença períodos de crise, é você olhar testemunhos de homens fiéis, mulheres fiéis, tementes a Deus, que apesar das dificuldades, que apesar das enfermidades, das lutas que enfrentam no dia a dia, não negam sua fé, continuam firmes em Deus. Você conhece alguém assim? Às vezes tem alguém perto de você, que tem passado por lutas, até lutado contra o câncer, mas tem ali mantido a sua fé, firme na pessoa de Cristo Jesus. E isso serve também de motivação para que nós perseveremos diante das crises que nos sobrevêm. É uma das primeiras coisas que o autor aqui de Hebreus menciona como sendo um dos recursos para que nós venhamos a manter a nossa fé, aconteça o que acontecer. O convite, então, é que é preciso aprender a caminhar pela fé em toda e qualquer situação. Né? Mas um segundo recurso que nós percebemos aqui nesse texto, também ainda está no versículo 1, quando diz assim, olha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Veja bem, meus amados, que o autor menciona claramente que nós precisamos então deixar aquilo que pesa a nossa caminhada, aquilo que atrapalha o nosso desenvolvimento na fé. Por isso ele diz, desembaraçando-me do peso. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele gosta muito de usar a expressão, né, carreira, corrida, usando também a linguagem de atleta, e aquele que se esmera, aquele que realmente se esforça. Paulo utiliza algumas figuras de linguagem para mostrar que também na nossa vida com Deus, na nossa trajetória e na nossa jornada da fé, nós precisamos também nos esforçar. Mas esse recurso é muito interessante porque se você observar um atleta ou qualquer pessoa que está fazendo uma corrida, ninguém vai fazer essa corrida com o objetivo de chegar ao final carregando um peso extra. Carregando às vezes, né, um grande peso. Ele precisa tirar, ou seja, deixar de lado aquilo que o atrapalha, porque senão ele vai perder aquela corrida. O contexto aqui é exatamente esse. Na jornada da nossa fé, a carreira que nós corremos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também nós precisamos tirar tudo aquilo que nos atrapalha. Por isso, essas duas expressões o autor utiliza aí. E peso, o que poderia ser um peso para a nossa vida com Deus? O que poderia ser algo que atrapalha o nosso desenvolvimento, a nossa, eu diria, espiritualidade na presença de Deus? Talvez, né, olhando para esse contexto que nós estamos vivendo, as excessivas preocupações, angústia, tristeza, medo. Quantas vezes, por causa desse isolamento, por causa dessa quarentena, as pessoas começam então a entrar num sentimento angustiante, numa preocupação excessiva e começar a duvidar realmente que Deus está cuidando delas. E isso nos atrapalha.
a crescer realmente na nossa fé, isso nos atrapalha a chegar no objetivo que Deus tem para nós, que é o crescimento, a consagração, o amadurecimento na fé. Se você quer vencer pela fé a corrida, às vezes eu diria até dessa crise, você precisa aprender a deixar os pesos de lado, a amargura, a mentira, aquilo que atrapalha, o seu desenvolvimento na vida espiritual. Outra coisa que ele utiliza aí é o pecado, o pecado também nos impede de correr bem essa jornada da nossa vida com Deus. Como podemos receber as bênçãos de Deus, que tanto às vezes precisamos, quando a nossa relação com Ele está, então, obstruída por algo que nos separa de Deus, que é o pecado. A Bíblia diz que são os nossos pecados que fazem essa separação entre nós e o nosso Deus, e que impede realmente que as bênçãos de Deus nos alcancem. Então, deixe o pecado. O que nós precisamos fazer diante de uma consciência de que há um pecado? Nós precisamos primeiramente confessar, concordar com Deus que isto está obstruindo o nosso relacionamento com Deus. Mas não é só confessar, precisamos também ter uma atitude de deixar o pecado. Pois fé e fidelidade são duas coisas que caminham juntas. Eu tenho fé em Deus, mas então eu preciso exercer minha fidelidade, meu compromisso com Deus. E isso só é possível quando nós deixamos o pecado. Não basta confessar que errou, reconhecer que pecou. Eu preciso mudar meu comportamento, eu preciso deixar o pecado. E hoje o Senhor chama cada um de nós a um compromisso radical com Ele, um compromisso de fidelidade, para que nós possamos vencer períodos assim de crise. Mas olhando aí para esse texto, encontramos mais uma vez um terceiro recurso tão importante para a nossa vitória com Cristo Jesus. Os versos seguintes aí, mesmo no versículo 1 diz: desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. A perseverança é um outro recurso que nós percebemos o autor trazer aqui no versículo 1 ainda, claramente para nós, quando nós queremos vencer esse período de crise. Perseverança. Nada mais importante diante de uma situação de calamidade, dúvidas, incertezas, tanto na economia quanto na questão da saúde. É preciso ter perseverança na nossa fé. E é interessante perceber a maneira enfática como o recurso da perseverança é descrita nesse texto. Continue, ou seja, correndo, não desanime, a corrida é sua. Correi com perseverança a carreira que nos está proposta. Não é qualquer carreira, mas é a carreira que nos está proposta, que foi estabelecida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no momento que se revelou a cada um de nós. Precisamos perseverar, porque toda vez que desistimos, nós perdemos. Mas enquanto nós estamos lutando e buscando soluções, sempre teremos oportunidade de vencer. Não podemos desistir, porque se desistirmos, nós vamos perder, fracassar. É preciso perseverar em todo tempo. O propósito do autor aqui era motivar realmente aqueles irmãos ali, diante de todas as lutas que estavam vivendo, diante de todo o sofrimento que estavam passando, não desistir
da caminhada na fé. Não desistir da vida com Deus. Estavam pensando, às vezes, em desistir da comunhão. Estavam pensando em se afastar do caminho do Senhor, do próprio Deus. Então, de uma maneira enfática, ele nos afirma que desistir não é opção. Porque para onde você irá? É assim que Pedro responde a uma pergunta de Jesus: vocês querem também desistir? Vocês querem também se retirar? E Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e temos visto que Tu és o Santo, o Filho de Deus. Ou seja, de onde virá o nosso socorro se desistirmos? Onde você vai colocar a sua esperança se você desistir da sua fé? Desistir não é opção. Eu gostaria de dizer também a você que muitas vezes está pensando em desistir. Só Jesus pode ajudar, no que for, seja lá o que for, seja questão financeira, seja qualquer outra situação que você talvez esteja pensando em desistir, só Jesus pode ajudar, seja no que for. Então, desistir não é opção. Por isso, não desista do seu casamento. Em tempos de confinamento, às vezes as fraquezas e as debilidades e os defeitos do companheiro ou da companheira se tornam até mais evidentes. Recentemente estava lendo um artigo que lá na China, depois que a crise da pandemia foi contornada, houve uma pesquisa mostrando que depois do confinamento, muitos casais se divorciaram. Talvez exatamente por causa desse confinamento, deste momento que as falhas e até mesmo as situações desse convívio mais próximo durante mais tempo veio trazendo aí muitas outras crises e conflitos no relacionamento. Mas não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista da vida. Pessoas estão pensando até em suicídio por causa desse contexto que nós estamos inseridos. Não desista da vida, não desista do plano de Deus para a sua vida, nem do seu chamado. Não desista também até de reinventar a maneira do seu sustento, se for necessário. Não desista, confie na provisão de Deus, no cuidado de Deus, persevere na presença de Deus, na fé, persevere na fé, no poder de Deus. Sem perseverança não há vitória, porque se você desistir, perdeu. Por isso o Senhor nos convida a não desistir. E se você já desistiu, a retornar e a recomeçar com fé e a certeza que Deus vai te dar força e graça. Mas ainda olhando para esse texto, nós entendemos aqui também no verso 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Um outro recurso para nós lidarmos com as crises, irmãos, é não perder o foco da pessoa de Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo precisa ser o nosso foco. O Senhor Jesus Cristo precisa ser aquele que está diante de nós. Os nossos olhos não podem perder de vista a pessoa de Cristo Jesus. Nós precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos não podem realmente olhar para as circunstâncias, mas para o poder soberano do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando não temos foco, é muito mais difícil alcançar objetivos. Muitas vezes estamos perdendo a corrida, porque o nosso foco está às vezes no lugar errado.
o que ele está ensinando é que só vamos vencer pela fé a crise que se abate sobre nós se o foco dos nossos olhos, da nossa vida estiver na pessoa certa, Jesus, autor e consumador da fé. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso paradigma, Ele é o nosso foco. Se o seu foco estiver em Cristo, você vai aprender a ouvir a voz do Senhor. Seus olhos serão iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Mas o seu foco precisa ser o Senhor, e não a crise, e não a política, e não às vezes a questão financeira, e tantas outras coisas que realmente têm ocupado o maior foco dos nossos olhos, da nossa atenção. Mas nós precisamos contemplar aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que realmente coloca em nós a capacidade de crer, mesmo contra a esperança. O Senhor Jesus Cristo fala claramente aos seus discípulos no momento dos evangelhos, dizendo: olha, sem mim nada podeis fazer. É muito claro a mensagem de Jesus aos seus discípulos. Meu Pai é o agricultor, eu sou a videira verdadeira. Sem mim nada podeis fazer. Também, João diz que tudo começa em Cristo Jesus e converge para Cristo Jesus. É dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Quando ele realmente é o foco da nossa vida, os nossos olhos estão focados na pessoa de Cristo Jesus, nós então vamos ter esse grande recurso no nosso coração para que a gente possa vencer as crises. Se nós tirarmos os olhos da pessoa de Cristo Jesus, corremos o risco de naufragar, corremos o risco de afundar, assim como Pedro, quando tirou os olhos de Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, diante das crises, diante das lutas, diante do contexto que nós estamos vivendo, olhe para Cristo Jesus, tenha foco na pessoa de Cristo Jesus. Mas ainda, olhando para um pouco à frente nesse texto, nós não lemos, mas lá adiante nos versos 10 e 11, fala da disciplina, e diz assim no verso 11, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico ao que tem sido por ela exercitados, fruto de justiça. Olha, um dos recursos, meus amados irmãos, para que a gente vença as crises, é ter disciplina. Nós precisamos ter disciplina naquilo que a gente faz. Porque se nós não tivermos disciplina, nós não vamos perseverar também. Nós precisamos disciplinar a nossa vida para que nós possamos fazer tão somente aquilo que agrada o Senhor. Esse é um grande recurso também para lidarmos em períodos de crise. Dependendo da maneira como você enxerga a questão da disciplina, você será motivado ou desanimado. Por isso ele diz, no primeiro momento, a disciplina não parece assim, motivo de alegria. Por quê? Disciplina envolve renúncia, envolve desgaste, envolve dedicação. Quando um atleta quer chegar ao final ou quer ser coroado, ele precisa exercitar o seu corpo, esmurrar o seu corpo. Ele precisa então exercitar e ter aquela disciplina de alimentação, de exercícios e uma disciplina rígida. Se você realmente quer também uma vida vitoriosa na presença de Cristo Jesus, você precisa ter disciplina na sua espiritualidade, na sua vida de oração, na sua vida de leitura bíblica, no seu momento com Deus. Nem sempre é fácil ser disciplinado, mas é importante
é necessário, indispensável ser disciplinado para que nós consigamos então vencer períodos de crises que nos sobrevêm, de lutas. É preciso ter disciplina. Deus, como Pai, está controlando a intensidade das dificuldades, mas Ele tem um propósito em usá-las para o nosso crescimento em amor. E é por isso que nesse texto aí também, no capítulo 12 de Hebreus, ele fala que Deus, Ele nos disciplina, que Deus, Ele nos corrige, e é para o nosso bem. Por isso, versos 4 e 5 diz: na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe, e é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Veja bem, meus amados irmãos, que quando o Senhor permite alguma dificuldade, alguma situação que nos sobrevém, também é para que nós sejamos disciplinados, lapidados, transformados, para que haja crescimento espiritual na nossa vida, para fazer de nós um vitorioso, para fazer de nós servos fiéis, fortalecidos na palavra. Não conheço qualquer pessoa que tenha chegado a um final de Olimpíada, ou qualquer pessoa que tenha se tornado campeão em alguma área, na sua vida, até mesmo profissionalmente falando, tenha sido bem sucedido, que não tenha passado por uma disciplina rígida, dedicação aos estudos, dedicação aos exercícios, dedicação extrema naquilo que faz. Qualquer pessoa que quer realmente ser bem-sucedida, ele precisa passar pela disciplina de treinamento com dificuldades crescentes a cada dia. E nós precisamos aprender com o Senhor esses recursos tão importantes para a nossa vida cristã, que nos fortalece, que nos ajuda a vencer momentos de crise. Então, eu gostaria de deixar essa palavra para os irmãos nessa oportunidade, que você pudesse, com todo o empenho do seu coração, buscar realmente olhar para Cristo Jesus, ter foco na pessoa de Cristo Jesus, ter disciplina diante das dificuldades, ter também o testemunho de pessoas fiéis, pessoas que precederam você, que vieram antes de você, pessoas que talvez foram até aquelas que ensinaram o Evangelho para você, e também que você possa deixar o peso, aquilo que atrapalha, deixar o pecado, deixar aquilo que interfere no seu crescimento espiritual, principalmente nesse momento de crise. Para a gente vencer, nós precisamos desses recursos que a palavra de Deus estabelece para nós. Olhando para aqueles que foram fiéis, lutaram e venceram, nós também somos motivados. O testemunho de uma pessoa fiel a Deus também é um recurso muito grande. Deixar o peso que nos atrapalha, deixar o pecado, que muitas vezes também nos leva à derrota, olhar firmemente, ter foco na pessoa de Cristo Jesus, ter disciplina, perseverança, são recursos que a palavra de Deus traz para nós enfrentarmos momentos de crise, momentos de dificuldades. Você pode até estar passando muito bem nesse período aí de quarentena, até não estar enfrentando nenhum momento de crise, mas com certeza pode ter alguém perto de você aí com angústia, com ansiedade, preocupado excessivamente, ou até mesmo situações de enfermidade. Que você confie no Senhor e absorva os recursos da palavra de Deus
para que você possa vencer esse período de crise. Amém? Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça poderosamente a sua vida, para que você absorva os recursos da palavra de Deus e seja mais do que vencedor. Nós vamos orar nesse momento, pedindo a bênção de Deus sobre cada um dos irmãos, onde estão nesse momento, guardados e protegidos também pelo Senhor. Vamos orar. Ó Deus, nós confiamos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, te pedir que o Senhor continue colocando sobre nós a tua graça misericordiosa, e que, ó Pai, nós possamos absorver os recursos da tua palavra e perseverar realmente numa vida espiritual que agrada o Senhor. Que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, a cada dia, em momentos difíceis, às vezes enfermidades e também crises de qualquer outra eventualidade, perseverarmos e confiarmos na tua provisão. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, eu quero dizer aos amados que nós estamos chegando realmente a um tempo que nós devemos retornar à casa de Deus. Os órgãos públicos já deu aí o aval para que as entidades religiosas pudessem, na observação das exigências, começar a então fazer e realizar os seus cultos. E nós conversamos aqui com o conselho e chegamos a um acordo que vamos retornar com os nossos trabalhos semanais. Estamos aí aguardando também a opinião dos irmãos do grupo em relação aos cultos. E estamos para decidir também em relação ao retorno dos nossos cultos aqui na igreja, na limitação de apenas no máximo aqui 50 pessoas. E eu gostaria que os irmãos orassem por isso, mas já é certo que na quarta e na sexta-feira nós estaremos aqui na igreja, realizando os trabalhos que são aqui comum à nossa igreja. Então, estudo bíblico, quarta-feira, já faremos aqui na igreja. Reunião de oração, próxima sexta-feira, já faremos aqui na igreja. O nosso irmão Nilson já até arrumou as cadeiras aqui, de maneira que nós estaremos também providenciando álcool gel, todas as observações que são necessárias para que os irmãos tenham segurança e possam participar conosco aqui das nossas reuniões de oração, sem pegar na mão dos irmãos, sem abraçar ninguém, mas juntos, juntos em oração, podendo ver os irmãos, conversar uns com os outros, com máscara, usando máscara, mas não se preocupe, com certeza Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando da sua igreja, amém? E em breve nós também teremos assim um retorno, assim, uma notícia mais concreta em relação aos cultos e à escola dominical. Mas por enquanto, nós vamos durante essa semana já retornar com os trabalhos semanais, ok? Grande abraço para todos, que Deus abençoe os amados irmãos, em nome de Jesus, amém. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. You're hidden